A Assembleia inicia processo de abertura de uma CPI para investigar supostas dispensas de licitação do governo do Estado. No retorno dos trabalhos parlamentares, o presidente Davi Almeida anuncia melhorias na Casa Legislativa. O deputado Luiz Castro cobra o cumprimento da lei que controla a viagem de menores desacompanhados. E mais, uma reportagem sobre a importância da amamentação. É o Agosto Dourado que já começou. O Além a Notícia já está no ar com os principais fatos do dia no Parlamento Estadual. Boa noite. A Assembleia Legislativa inicia processo de abertura de uma CPI para investigar supostas dispensas de licitação do governo do Estado e o suposto mau uso dos recursos do Fundeb para a compra de merenda escolar. O pedido foi feito pelo deputado Saba Reis, do Partido Republicano, e teve a assinatura de 8 parlamentares. O republicano Saba Reis anunciou da tribuna que protocolou junto à Casa o pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o suposto mau uso dos recursos do Fundeb e dispensas de licitação pelo governo do Amazonas. O deputado diz ter estudado algumas medidas de governo e juntou documentos para embasar as investigações. Segundo previu, o trabalho pode durar meses, com o apoio de técnicos. E ainda segundo ele, não é possível prever o tempo de trabalho da comissão, se vão ser concluídos ou não até o desfecho das eleições. Ele tem o apoio de 8 parlamentares que subscreveram a propositura. O líder do governo na Casa, deputado Dermilson Chagas, do Progressista, classificou o pedido de CPI como uma manobra politiqueira e que o governador gere o Estado com transparência, sem compactuar com erros. No retorno dos trabalhos, o presidente da Assembleia, deputado Davi Almeida, anunciou melhorias na Casa Legislativa. A reforma do plenário Rui Araújo teve a licitação concluída. A obra é a primeira grande reforma da ALEAN desde a inauguração. Com 12 anos de idade, o Complexo do Poder Legislativo Estadual ganhará a primeira grande reforma estrutural. A informação veio do presidente da Assembleia, deputado Davi Almeida, durante discurso em plenário. Segundo o parlamentar, a primeira licitação, que trata da recuperação do plenário Rui Araújo, foi concluída. Davi explicou que a lei autorizava a dispensa do certame. No entanto, a mesa diretora entendeu que a realização da licitação poderia resultar na oferta de um melhor preço para a obra. Caso a licitação fosse dispensada, a reforma da Assembleia deveria obedecer uma planilha de custos do governo do Estado via SUAB. Lá, a reforma aqui do plenário Rui Araújo foi orçada em R$ 877 mil. Já a empresa vencedora da licitação vai realizar a reforma por R$ 390 mil, uma economia de quase R$ 500 mil. Outra licitação que está em fase final é para a recuperação da fachada do edifício José de Jesus, Lins de Albuquerque. Com a ação do tempo, as pastilhas que revestem o prédio estão aos poucos se soltando. Em maio, Davi Almeida também anunciou a construção de uma passarela ligando o prédio sede da Assembleia ao edifício garagem. O percurso de pouco mais de 100 metros não possui cobertura e, por isso, quando chove, os visitantes ficam ilhados sem poder se deslocar. Outra novidade será o Centro de Mídias do Poder Legislativo. O deputado Luiz Castro cobrou o cumprimento da lei que trata sobre o controle de viagem de menores desacompanhados dos pais ou responsáveis. De acordo com o parlamentar, autor da lei, ações de fiscalização não foram implementadas no aeroporto e nas rodoviárias do Estado. Aprovada em 2017, a Lei 380 trata sobre o controle durante a viagem de menores de idade em portos, aeroportos e rodoviárias do Estado, desacompanhados dos pais ou responsáveis. De acordo com o autor da lei, deputado Luiz Castro, o objetivo é que no momento do embarque da criança ou do adolescente seja feito o imediato registro e comunicado aos pais via telefone. E dessa forma, contribuir para reduzir os casos de sequestro, fuga ou possíveis aliciamentos. Nesta quarta-feira, durante a sessão plenária, o parlamentar cobrou o cumprimento desta lei. Ele afirmou que, até o momento, nenhuma ação de fiscalização foi implementada. E o repasse de verbas do Fundeb foi tema de pronunciamento no plenário da Assembleia. O
deputado Serafim Correia destacou que no primeiro semestre de 2018, a SEDUC recebeu mais de 944 milhões de reais do Fundeb, mas só repassou o relatório de prestação de contas dos meses de janeiro e fevereiro, e o prazo já está vencido. O parlamentar lembrou ainda que apenas o município de Silves divulgou a prestação de contas e defendeu a necessidade do cumprimento da lei sobre a transparência dos gastos públicos. O repasse de dinheiro do Fundeb aumentou 30% no primeiro bimestre deste ano comparado ao mesmo período de 2017. Somente no primeiro bimestre de 2018, a SEDUC recebeu 393 milhões, segundo os dados do Portal da Transparência. Nesta quarta-feira, a ouvidoria da ALEAN apresentou um balanço das atividades realizadas durante o recesso parlamentar. A elaboração de uma carta de serviço ao usuário, com o objetivo de informar a sociedade os trabalhos disponíveis no Poder Legislativo, foi uma das ações. De acordo com o ouvidor corregedor da Assembleia Legislativa, deputado pelo PRB Carlos Alberto, a carta de serviço ao usuário atende à Lei Federal 13.460/17. Além de informar os cidadãos os serviços disponíveis na ALEAN, o instrumento também orienta como podem ser acessados e o prazo para as respostas das solicitações. A carta vai ser disponibilizada para consulta no site ali.am.gov.br até o fim do mês. Carlos Alberto também participou de um encontro no Tribunal de Contas para firmar uma parceria entre todos os órgãos do Estado, com o objetivo de criar a rede de ouvidoria com a participação das instituições. Durante o recesso parlamentar, a ouvidoria também atuou na criação de uma cartilha voltada ao cidadão. O lançamento vai ser ainda durante a primeira quinzena de agosto. TSE anuncia aumento do número de eleitores no Brasil. É o que você vai ver a seguir. A democracia só acontece quando você faz acontecer. Seja mesário nas eleições e faça parte do momento mais importante da democracia. O treinamento e o trabalho nas eleições dá direito a folga em dobro e desempate em concursos públicos. Inscreva-se no site do TRE e garanta sua participação. TRE Amazonas. O deputado Orlando Cidade falou hoje sobre os números positivos do faturamento do Polo Industrial de Manaus. O modelo ultrapassou a casa de 30 bilhões de reais e teve alta de 21,55% de janeiro a abril de 2018 em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. Após várias quedas, foram registrados resultados positivos no setor industrial, inclusive na oferta de empregos. A média mensal de mão de obra do ano, de janeiro até abril de 2018, está em 87.520 trabalhadores, o que indica um aumento de 2,44% em relação ao ano passado. De acordo com a SUFRAMA, o resultado foi impulsionado pelo desempenho do segmento eletroeletrônico. O Brasil já conta com mais de 147 milhões de eleitores aptos a votar no pleito deste ano. O número representa 3% a mais em relação à última eleição em 2014. Os dados foram divulgados hoje pelo TSE. São 147.302.354 eleitores registrados no Tribunal Superior Eleitoral, que deverão ir às urnas na eleição em outubro para escolher o novo presidente, governador, deputados federais, estaduais e distrital e senador. Segundo os dados do TSE, o número representa um crescimento de um pouco mais de 3% em relação ao ano de 2014 para a eleição dos mesmos cargos políticos. Apesar desse crescimento, o número de jovens eleitores caiu quase 15% em relação à eleição geral de 2014. A pesquisa atribui a redução ao fato de que naquele ano o quantitativo da população de 16 a 17 anos era maior. Em 2014, jovens da faixa etária de 16 a 17 anos era de um pouco mais de 7 milhões. Desses, 23% optaram por tirar o título. Já neste ano de 2018, essa mesma população representa mais de 6 milhões. Apenas 21% desses jovens possuem título. Uma novidade considerada um avanço pela Justiça Eleitoral
foi o número de eleitores cadastrados com a biometria e, pela primeira vez, 6.280 transexuais e travestis terão um nome social impresso no título de eleitor. Proposta do deputado Adilto Afonso deve tornar o Instituto de Apoio aos Povos Originários da Amazônia em utilidade pública. Com a aprovação da matéria, a instituição torna-se de interesse geral e vai poder prestar serviços à sociedade. O Instituto foi criado com o objetivo de desenvolver ações centradas na sustentabilidade social dos povos indígenas da Amazônia. A proposta do deputado Adilto Afonso é tornar a instituição de utilidade pública, garantindo assim o direito de prestar serviços à sociedade sem fins lucrativos. O IAPOAM possui parceria com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, no processo de promover políticas de desenvolvimento sustentável, com a missão de proteger os direitos dos índios, preservar suas culturas e tradições, além de monitorar as terras para impedir ataques de madeireiros, garimpeiros e outros. A proposta está em tramitação e aguarda parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Agosto chegou e ele vai ser dourado, tudo para conscientizar a sociedade sobre a importância da amamentação. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 78 milhões de bebês em todo o mundo, uma proporção de 3 em cada 5, não são amamentados na primeira hora de vida, o que aumenta o risco de morte do recém-nascido e reduz a possibilidade de que a amamentação seja mantida. O Agosto Dourado busca trazer o assunto à tona e conscientizar. A Lei 13.435 de 2017 prevê, por exemplo, a iluminação de prédios públicos com a cor da campanha, a promoção de eventos e a divulgação de informações sobre a amamentação nas mídias. Amamentar nunca foi uma opção para Luciana Nobre, e sim um gesto de amor e cuidado. Em qualquer lugar, sim, eu amamento ele a hora que ele quiser. É porque o leite materno, né, ele tem toda a vitamina, né, que o bebê precisa, né? Até os 6 meses de vida, né, a gente não tem que dar nenhum tipo de alimento, nem mamadeira, nem chupeta, nem assim um tipo de objeto, entendeu? Nem água, até os 6 meses de vida. Na esfera legislativa, vários projetos buscam assegurar o direito ao aleitamento materno. Uma proposta que tramita no Senado estabelece punição com multa de até R$ 477 mil a quem constranger uma mãe que esteja amamentando em locais públicos. No momento que ele chorar, eu vou saber que ele está com fome. E não importa o lugar, a hora, vou tirar para dar para ele. Não importa quem estiver olhando, porque meu filho está com fome. Não vou esperar ir para casa para dar peito para ele. É uma livre demanda. Se ele está mamando no seio, é uma livre demanda eu retirar os seios e alimentar ele. E o Além Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.